Seja bem-vindo, torcedor da Hyundai Copa HB20 ao Circuito dos Cristais. Falamos de Curvelo, em Minas Gerais, onde vai tendo início, nesse momento, a terceira etapa da temporada 2019. A categoria chegou fazendo sucesso, chegou ganhando seu espaço logo de cara e vai alinhando 25 carros no grid do Circuito dos Cristais, grid que já está formado para a primeira das duas corridas que vão compor essa terceira de 8 etapas duplas da temporada de 2019, num fim de semana de calor, de temperatura ambiente de 29 graus centígrados, são 43 graus na pista, desafiando a resistência dos pneus, com o vento fraquinho a 5 por hora e 26% de umidade relativa do ar. Um dos desafios que os pilotos vão enfrentar ao longo do fim de semana aqui em Curvelo é justamente a alta temperatura. Isso, Daniel Kellerman. Muito boa tarde. Boa tarde, Luke. Boa tarde, telespectadores. Estamos ansiosos para que comece esta terceira etapa aqui no Circuito dos Cristais. O Daniel mais ansioso que todo mundo, ele que é o pai da criança, ele que é o criador da Hyundai Copa HB20, que vai determinando nesse momento a volta de apresentação, a pole position. Mais uma dele é do Rafael Abate, que divide a primeira fila do grid com o gaúcho Vitor Gens. Na segunda fila vai largando o piloto da casa, o Anderson Freitas, tendo a seu lado mais um gaúcho, Fernando Júnior. Na terceira fila do grid temos o líder do campeonato cearense, Adriano Rabelo, e ao lado dele o garoto Bruno Testa, piloto paulista. A sétima posição é do Diego Augusto, primeiro vencedor da história da Hyundai Copa HB20. Em oitavo lugar vai largando o paraguaio voador Odair dos Santos. A nona posição é de Caíto Carvalho, paranaense de Cascavel. Em décimo vai largando Wagner Cardoso, piloto de São Paulo. 11º colocado é o paranaense Chris Bornemann. E o 12º estreando na categoria, Beto Cavaleiro. Beto Cavaleiro, 12º colocado. Em 13º temos mais um paranaense, temos o Marcos Ramos. E em 14º, pole position da categoria Super, Cássio Cortes, logo na estreia, cravando a primeira dele na Hyundai Copa HB20. Em 15º lugar, o Kleber Electric. E em 16º, o Daniel Nino, que é o líder do campeonato na categoria Super. O 17º é Luciano Viscardi. O 18º é o Edgar Colamarino. 19ª posição para Luiz Ornelas. E o 20º colocado, Marcelo Zebra. Na 21ª posição, piloto da categoria Pro, o Rogério Mota. E a seu lado, também estreando na categoria, o Paulo Totaro, do carro número 45. O 23º colocado é o Luiz Henrique Albuquerque. O 24º colocado é o Eduardo Doriguel. E na 25ª posição temos mais um estreante. Temos o Thiago Sansana, fazendo a sua estreia no automobilismo. Fazia muito tempo que ele vinha esperando por esse momento de estrear no automobilismo e vai conseguindo logo de cara na Hyundai Copa HB20. Você vai tomando o primeiro contato com o traçado de 3.330 metros do Circuito dos Cristais. É o traçado mais curto das opções que temos atualmente aqui no Circuito dos Cristais. Tem uma outra opção também com quase 4,5 km. Foi configurada esta opção de traçado com 17 curvas, 3.330 metros. É um vira para cá e vira para lá intenso. Os pilotos não têm refresco durante toda a volta. É concentração acima de tudo o tempo todo, Daniel. Olha, Luke, a gente que andou no circuito aqui, a gente fez os testes dos carros, fez o check-down, enfim, realmente o circuito é muito bacana. Safety car já tirou o time de campo. Olha ali os pilotos da primeira fila. O Rafael Abate, carro número 20. Vitor Gens, carro número 10. Eles vêm comandando o ritmo nesse fim de volta de apresentação. A luz vermelha acesa, quando ela apagar, vai estar valendo a 5ª corrida da temporada, abrindo a terceira etapa. Já tem gente fora da fila. Direção de prova de olho. As filas indianas ainda paralelas, aguardando o apagar da luz vermelha. Por enquanto nada, pode ser que não tenhamos a largada. Será? Rafa Abate e Vitor Gens, por enquanto os dois na frente. Nada de largada agora sim, espalha o pelotão na reta de largada do Circuito dos Cristais. E o Vitor Gens vem pra cima, vem tentando disputar com o Rafa Abate. A primeira curva favorece o Rafa, a segunda é do Vitor. Já tem o toque lateral, Vitor por dentro, o Rafa por fora, é um cotovelo em segunda marcha. Vem o Vitor Gens para assumir a primeira posição. O Anderson Freitas já é o segundo colocado. Kleber Electric já vai fazendo subir a poeira ali por trás. Eduardo Doriguel vem lento ali no contorno do cotovelo da curva número 2. Eles vão entrando agora pelo trecho murado, como dizem os pilotos. Depois da curva 3, um trecho bem manhoso. Olha só como o Vitor Gens passa para ser o primeiro colocado. O Anderson Freitas, piloto mineiro bicampeão da Turismo Nacional, vai fazendo sua estreia na Hyundai Copa HB20. É o segundo colocado na prova. E todo mundo passando sem maiores problemas pelos primeiros metros da corrida. Era uma expectativa que os pilotos tinham e temiam também, Daniel, de algum enrosco ali nas primeiras curvas desta primeira volta.
Sem dúvida, Luque. As primeiras curvas ali, logo depois da 1, tem a 2. A hora que você vai na 3, já é um setor murado, é onde que tem a junção do circuito. E realmente é uma área que escapou, não tem escape. Ali escapou é o muro. Olha o Kleber Electric partindo ali para cima do Beto Cavaleiro. Kleber ganhando mais uma posição. O Kleber que disputa a liderança do campeonato na categoria Super. Ali você vê o Beto Cavaleiro à frente do Daniel Nino, que é o líder do campeonato na Super. O Cássio Cortes, que foi o pole position, por ali também. E o Vitor Gens puxando a fila nesse início da etapa mineira da Hyundai Copa HB20. E como eles vêm para o trecho que traz para a curva da vitória, a primeira volta que vai sendo completada. Vitor Gens, o Anderson Freitas, Rafael Abate, os 3 primeiros colocados. Opa, e já tem gente fazendo subir a poeira. Beto Cavaleiro, passou por ali também o Marcelo Zebrinha. Olha ali o Zebrinha com o carro número 13, vai lá para o fim da fila. Vai passando por ele o Thiago Sansana. Vamos ver o que foi que aconteceu. Cavaleiro número 77, por dentro Edgar Cola Marino número 5. O toque lateral, Edgar acabou rodando também, manteve o controle do carro. Vai lá no trecho de baixo da pista. O Beto vinha já fora da pista, o Zebrinha para evitar um toque ali, Odair dos Santos com o Bruno Testo, hein? Odair número 74, o Bruno número 15. Acabou havendo contato entre eles, Odair tenta um traçado alternativo para tentar a posição do Bruno Testo. Pode se dar bem nessa terceira perna do setor murado, ainda não. Bruno Testa, 7º colocado, Odair dos Santos é o 8º. Vitor Gens, vem o Rafa Abate para cima de o Anderson Freitas, quase faltou espaço para todo mundo. O Anderson Freitas conhece muitíssimo bem os caminhos do circuito dos cristais, ele que é piloto mineiro de atuação vitoriosa no automobilismo mineiro, conquistou também 2 títulos na Turismo Nacional, conquistou 5 títulos mineiros de marcas e pilotos, conquistou também 5 títulos paulistas, maioria desses títulos, inclusive os 2 da Turismo Nacional, ele conquistou formando dupla com o irmão dele, com o Leandro Freitas. E vem agora o Anderson Freitas recebendo toda a pressão do Rafa Abate. O Abate que é o 3º colocado na classificação do campeonato. Empatado com o vice-líder, com o Diego Augusto. Os dois têm 47 pontos. O líder do campeonato é o Adriano Rabelo. Adriano Rabelo, 4º colocado na corrida. Soma 50 pontos. Lembrando que uma vitória aqui na Hyundai Copa HB20 vale 20 pontos. Ali você vê o Rabelo com o carro número 333, vai se apresentando também para a disputa pela primeira posição. E o equilíbrio vai sendo uma das marcas da Hyundai Copa HB20. Para se ter uma ideia, a pole position conquistada pelo Rafael Abate foi determinada por uma margem de 8 milésimos de segundo. Essa foi a diferença da melhor volta do Rafael Abate na tomada de tempos, disputada horas antes da corrida. E o Vitor Gens, que largou em segundo. Do Vitor Gens para o Anderson Freitas, que é o 3º, 9 milésimos de segundo, ou seja, equilíbrio a toda a prova, Daniel. Olha, Luque, a gente ficou impressionado, né? A cada etapa, a H-Racing tem trabalhado muito em cima disso, em a gente deixar os carros o mais equilibrado possível. São máquinas, e máquinas têm que ser trabalhadas para que elas possam ficar da forma que estão. Olha como que vem todos na mesma balada. Vitor Gens, o Anderson Freitas, Rafa Abate, Adriano Rabelo, um pouquinho mais atrás vem o Fernando Júnior com o carro número 60. Ele que é parceiro do Betão Fonseca. A 6ª posição é do Diego Augusto. Diego Augusto, vice-líder do campeonato, vem na 6ª posição. Por enquanto vai se garantindo em primeiro no grid da 2ª prova da etapa, já que há inversão das 6 primeiras posições. Tá aí o carro número 44 do piloto de Piracicaba, Diego Augusto. Foi o primeiro vencedor da história da Hyundai Copa HB20, ganhou a primeira etapa lá em Campo Grande. Nós tivemos em Campo Grande uma vitória do Diego Augusto e outra do Rafael Abate. Em Londrina, na 2ª etapa, uma vitória de Beto Monteiro e outra vitória de Edgar Favarin. O Edgar Favarin que forma dupla com o Odair dos Santos. Existe também essa maleabilidade, Daniel. Os pilotos podem ter uma atuação individual ou se inscrever em dupla também. Sim, Luque. Eles podem ter essa... Hoje o grid tá bem misto. Hoje a gente tem muitas duplas. Vou te dizer que a gente tem aí praticamente 50% do grid com duplas e os outros 50% do grid com pilotos andando sozinho. Terceira volta que vai sendo completada. Vitor Gens vai abrindo 1 segundo e 3 décimos de vantagem sobre o Anderson Freitas. Vitor Gens acaba de estabelecer a volta mais rápida da corrida. 1 minuto e 46 segundos, 755 milésimos. Para se ter uma ideia, a pole position do Rafa Abate veio na casa de 1:44.8. E aí está o Luciano Viscardi, ele que é o líder da categoria Super. Depois de 3 voltas de corrida, Luciano Viscardi, vice-líder do campeonato, vem a 4 pontos do Daniel Nino.
Na classificação paralela da Super, nós temos o Luciano Viscardi em primeiro, o Kleber Electric em segundo, vem logo ali atrás dele com o carro número 70. Aí você tem o carro número 42 do Chris Bornemann, que é da categoria Pro. E o terceiro colocado da Super é o Cássio Cortes, está ali com o carro número 9, trazendo a reboque o Marcos Ramos, que também é piloto da categoria Pro. Também tem essa miscelânea. Os pilotos da Super vão aos poucos se aproximando, vão chegando no grupo dos pilotos da Pro. O carro é o mesmo para todo mundo, certo? Sim, Luke, o carro é o mesmo. Aí a gente dividiu em duas categorias. A gente teve um experimento aqui também na terceira etapa. A formação do grid foi feito separado, né? A tomada de tempo de formação do grid foi feito só pilotos da categoria Super e só pilotos da categoria Pro. Isso também foi muito legal e deu para ver realmente aí, se a gente está olhando aqui o grid, ver que teve uma separação realmente bem bacana, bem assertiva, vamos dizer assim. E você vê que o Anderson Freitas recebe toda a pressão do mundo do Rafa Abate, ainda assim ele não faz traçado defensivo. Não vai saindo da linha ideal de traçado para defender essa segunda posição o piloto mineiro, o Anderson Freitas. Luke, isso que é uma coisa bacana na Copa. Ele não precisa fazer o traçado, porque os carros são muito iguais. Então ele pode confiar no carro dele, que é para ele não errar. Então o que acontece? Isso dá uma competitividade maior e fica uma corrida mais bonita. Como tem sido bonita até agora nessas 4 primeiras voltas. A etapa de abertura, a prova de abertura da etapa mineira. Aquele incidente entre o Edgar Colamarino e o Beto Cavaleiro, que nós acompanhamos logo na primeira volta, está sob investigação dos comissários desportivos. A Violeta Pernice, o José Mário do Amaral, o Paulo César Silva, que são os comissários desportivos da etapa de Curvelo, vão avaliar atentamente todos os argumentos e todos os elementos envolvendo aquele toque. Esse toque aí, entre o Beto Cavaleiro, número 77, e o Edgar Colamarino, do carro número 5. O Edgar Colamarino, que tem também já uma vitória na categoria Super. Na etapa de Campo Grande, ele foi o vencedor da segunda prova. Edgar Colamarino, quarto colocado no campeonato. Aí você tem o Paulo Totaro, o estreante. Quem é que vai junto do Paulo Totaro ali? Do carro número 45, o Luiz Henrique Santos. Luiz Albuquerque, piloto de Manaus, carro número meia dúzia. Traz junto dele também o Eduardo Doriguel, o Marcelo Zebrinha e o Beto Cavaleiro. Thiago Sansana, aparentemente nos boxes, né? Vai sendo indicado aqui no monitor da cronometragem com defasagem de uma volta. E olha onde foi o Luiz Albuquerque. Trouxe de volta, se lançou ali à frente do Eduardo Doriguel. Luiz Albuquerque do carro número 6 tem a 21ª posição geral na prova. Luiz Albuquerque, que é concessionário Hyundai em Manaus, Luke. Ele é concessionário em Manaus, da concessionário Pole Position, Hyundai HB20. Olha essa briga pelo segundo lugar. O Rafa Abate vai emparelhando com o Anderson Freitas. O Adriano Rabelo tenta dar o bote em cima dos dois. Vem os três emparelhados. Ali tem Ceará, ali tem Minas Gerais, ali tem São Paulo. Quem é que vai se dar bem nessa daí? O Adriano Rabelo aproveitou a disputa, engoliu as duas posições e é segundo colocado. Olha por fora o Abate para tentar a posição em cima do Freitas. Vai lá fora o líder do campeonato. Vai perder posições de novo. Pode passar por ele também o Fernando Júnior. Ele fecha a porta para o Fernando Júnior. Adriano Rabelo veio de quarto para segundo. Se emocionou talvez um pouquinho além da conta, saiu da pista, trouxe de volta, voltou a ser quarto colocado e já mostrou que vem com a disposição de sempre para brigar por essa terceira posição, por essa segunda posição, quem sabe pela liderança. Todo mundo trabalhando nesse momento, Daniel, pela liderança do Vitor Gens, que já vai abrindo 2 segundos e 3 décimos. O Rabelo estava conversando comigo, Luque, um pouquinho antes da largada e falou que vinha para cima e veio mesmo. Falou, Daniel, eu vou pra cima. E veio. E se tem alguém que vem pra cima é o Adriano Rabelo. Olha o Albuquerque aí na contramão. Não era por aí não, Luiz Albuquerque. Naquele trecho murado da pista. Olha só, logo depois da curva 2 e 3. Acabou vendo o mundo ao contrário. Perde contato com o pelotão, vai retomando sua participação. Vamos ver o que aconteceu. Olha só, Totaro e Albuquerque. Totaro tem o carro número 45. E veio para cima da zebra, talvez não tenha notado a presença do Luiz Albuquerque por ali. Acabou sobrando para o piloto do Amazonas. Vitor Gens, líder da prova de ponta a ponta, deu o bote certinho na largada. Já vem para o complemento da volta número 6. O Rafa Abate, mesmo recebendo pressão de Anderson Freitas, tenta se aproximar. Ainda temos quase 15 minutos de corrida pela frente.
Passa o Vitor Gens. Quanto é que ele vai marcar? 1:47.3. Passa o Abate. 1:46.8. Descontou meio segundo. A diferença cai a 1.8. Vem de novo o Rabelo para cima de Wanderson Freitas. O Fernando Júnior vai chegando também. Tá ali o Rabelo, carro número 333. O Wanderson Freitas que vai estreando em dupla com o Bernardo Matos. O Bernardo é quem vai assumir o comando desse carro número 25 na segunda corrida da etapa de Curvelo. E os 5 primeiros colocados juntos. O Rafa Abate vai chegando. O Wanderson Freitas perdeu um pouquinho de contato com o Abate nessa volta. Por quê? Porque ele vem pressionado pelo Rabelo. Aquela história que eu mencionei algumas voltas atrás, que ele vinha mantendo o traçado ideal, esquece. Já vai pilotando com um olho na pista e o outro no espelho retrovisor. O piloto mineiro Wanderson Freitas. Freitas, Rabelo, Fernando Júnior vem na 5ª posição, já vai se apresentando para a festa também. Por enquanto, os 5 no pódio, né? Na categoria Super, temos agora a liderança do Kleber Electric. Ele não só passou pelo Luciano Viscardi, como deixou para trás também o Wagner Cardoso, que é piloto da Pro. Electric é o primeiro da Super, com o Viscardi em segundo, com Cássio Cortes em terceiro, com Edgar Colamarino em quarto, com Daniel Nino, o líder do campeonato, na 5ª posição. E olha ali o Odair dos Santos recebendo pressão do Caíto Carvalho. Odair dos Santos, piloto paraguaio, que iniciou a carreira dele lá no automobilismo de Cascavel, ao mesmo tempo em que o Caíto Carvalho iniciava a trajetória dele lá no automobilismo de Cascavel. Quem chega para cima dos dois? O Kleber Electric, que é o líder da prova na categoria Super. O Kleber Electric, que tem 1 segundo lugar e 3 terceiros lugares, que vem em busca da primeira vitória dele. Olha, Luque, fez um passeio por fora da pista, já voltou. Olha, Luque, a disputa vai... Se terminar assim... Não era por aí não, Zebrinha. Se terminar assim, o Electric está procurando muito essa vitória e vai embolar bem o campeonato. Ele vem a 11 pontos do líder Daniel Nino, vai descontando 12 com o resultado de agora. E o Rabelo acabou encontrando o carro de Wanderson Freitas. Sabe o que aconteceu? O Anderson retomou o controle, voltou para a prova. O Rabelo perdeu a posição para o Fernando Júnior. Essa eu pensei ser o fim de prova, ou pelo menos o fim de terceiro lugar para o Wanderson Freitas. Mostrou habilidade extrema, eu quero ver de novo. O Wanderson Freitas, bicampeão da Turismo Nacional, na prova de estreia dele, na Hyundai Copa HB20. Olha só o que ele faz. Tem ali o carro número 25, recebe o assédio do Adriano Rabelo, que bloqueou no pedal do meio ali quando viu que não haveria espaço para ele. Atravessou o carro do Wanderson. Aí é pé embaixo e o pé esquerdo cutucando o pedal do meio para manter a trajetória, né? Olha o que aconteceu. Manteve o terceiro lugar e o Adriano Rabelo é quem saiu no prejuízo. Perdeu posição para o Fernando Júnior. Não que isso tenha melhorado a situação do Wanderson Freitas. Pelo contrário, ele perdeu um pouquinho de contato com os líderes e agora tem o Fernando Júnior ali atrás dele. Também não é a coisa mais agradável para um piloto de automobilismo procurar no espelho retrovisor e encontrar o Fernando Júnior. Enquanto o Chris Bornemann, você vê, vem lento ali pela pista auxiliar, já vai tomando o caminho dos boxes. Pode ser o fim de prova para o piloto paranaense, Chris Bornemann. Olha, eu não queria estar na pele, não. Ter o Fernando Júnior na minha... E a situação do Vitor Gens, então? Porque o Rafael Abate vem chegando, volta em cima de volta. Na última volta, o Abate descontou quase 1 segundo. E agora a diferença é essa que você vê aí, é no visual puro. Vem para menos de meio segundo a diferença entre os 2 primeiros colocados. Passa o Gens, passa o Abate. O Abate descontou mais 8 décimos, a diferença vem a 2 décimos. Eles vêm lado a lado pela tomada da curva 1. O Abate arma o bote, pode ter a segunda prova. Pode ter a segunda perna da curva, melhor dizendo. Tentou aplicar o mesmo veneno do qual ele foi vítima na largada, né? Mas não deu certo não, o Vitor Gens não aceitou. Mantém a liderança o piloto gaúcho Vitor Gens, com o Rafa Abate na segunda posição. Os dois já vão abrindo mais de 5 segundos em relação ao Wanderson Freitas, que é o terceiro colocado. Aí eles já vêm pela descida que traz para o trecho do anzol. A primeira perna à esquerda, depois uma curva de raio longo à direita. Que eles vão tomando agora ali, é dosando o pé também. Se pisar demais, vai para fora. Se pisar de menos, perde rendimento. E agora ladeira abaixo para a cauda da onça. Daniel Kellerman vai apontando aqui no monitor da cronometragem o rendimento do Rafa Abate, né, Daniel? Sim, volta a volta, o Abate está andando muito mais rápido que o Vitor Gens. É impressionante. Bom, ele vinha quase 2,5 segundos do Vitor Gens. Veio descontando essa diferença, volta em cima de volta, chegou. E agora, como é que faz para passar? É um gigante defendendo a liderança. É outro gigante atacando em busca de mais uma vitória na Hyundai Copa HB20.
O Rafa Abate, que na etapa de Campo Grande foi terceiro colocado numa corrida e venceu a outra, que na etapa de Londrina foi segundo colocado na abertura da etapa. Em Londrina ele passou a atuar em dupla, né, com o pai dele, com o Flávio Andrade. Tem mais investigação rolando, hein? Tem mais investigação rolando e é justamente o toque de Wanderson Freitas com o Adriano Rabelo. Olha só na tomada. A gente só vê um carro, né? Não era por aí não, Ornelas. Traz de volta Luiz Ornelas. O Ornelas, que era o 18º colocado geral da prova, tinha a 6ª posição da categoria Super. E olha o Abate na frente. Olha o Abate assumindo a primeira posição nesse início de 10ª volta. Já que no trecho de curva 1 e 2 ficou mais difícil, ele veio pela reta mesmo. Agora vai tentar se defender, porque o Vitor Gens está disposto a dar o troco. Ele descontou 2,5 segundos de diferença. Armou o bote de um jeito, não deu certo, armou de outro. Agora é líder o Rafael Abate, piloto do carro número 20. E quem era pedra passa a fazer papel de vidraça. Vitor Gens, que vinha defendendo a liderança até agora, passa a atacar de todas as formas a primeira posição do piloto paulista. Vai rolar a bandeira branca e preta lá no PSDP. Adriano Rabelo vai recebendo bandeira de advertência por atitude antidesportiva naquele toque com o Anderson Freitas. Essa é a conclusão da Violeta Pernice, do José Mário Amaral, do Paulo César Silva, que são os comissários desportivos da etapa de Curvelo da Hyundai Copa HB20. Lula. Lula é o apelido de 2 pilotos do nosso grid. Tem o Lula Albuquerque e o Lula Ornelas, né? Eu ia falar do Lula Ornelas ali, ele também estava muito ansioso. Ele realmente está vindo numa ansiedade de uma corrida para outra. Eu falei, Lula, fica tranquilo que vai acontecer. E infelizmente ele deu aquela rodada. Faz parte do aprendizado também, tá buscando, né? O piloto vai buscando o limite, às vezes encontra e às vezes passa. O Anderson Freitas, terceiro, Fernando Júnior, quarto. O quinto é Adriano Rabelo, sexto é Diego Augusto. Aquela briga ali tem um valor especial. Por quê? Porque quem venceu o duelo pelo 6º lugar vai ter a primeira posição no 2º grid da etapa. Aí você vê o Odair dos Santos, que é o 8º colocado. Você vê o Caíto Carvalho, que é o 9º. Você vê Wagner Cardoso, que é o 10º. Você vê Kleber Electric, que é o 11º geral, que é o líder da categoria Super. Tem toda a vantagem do mundo. O Electric... mas o que é que fez ali o Caíto Carvalho? Acabou havendo toque, hein? Acabou havendo toque e naquele exato momento eu não observava a imagem. Estava procurando aqui o resultado na tela de cronometragem da Fast Chrono. Kleber Electric vai passando agora na 8ª posição geral. Caíto Carvalho é o 9º, Wagner Cardoso é o 10º. Odair dos Santos passa na 11ª posição. Vamos ver de novo. Agora eu vejo também. O Odair tinha lá alguma vantagem. Tentou o mergulho. O Caíto Carvalho, o Odair foi lá fora e voltou. Parece que vinha desgovernado, Daniel. Ele saiu da tangência ali da curva da vitória. Quando voltou para a pista, estava ali o carro do Caíto Carvalho. Aí fica difícil evitar, né? Não tem dúvida. Aí dá aquela chicoteada, né? E o Caíto também não tinha absolutamente nada o que fazer para evitar isso aí. Não, aí herdou. Foi uma herança. Foi uma herança indigesta para o Caíto Carvalho, que segue na prova. É o 9º colocado. Quem se deu bem? Kleber Electric. Ganhou mais algumas posições de pilotos da Pro. Com isso, ele coloca 3 carros da categoria Pro, entre ele, que é líder da Super, e o Luciano Viscardi, que é o 2º colocado. Do Luciano Viscardi para o Cássio Cortes, 1 segundo e 6 décimos de diferença. O Cássio Cortes, na última volta, foi 1 segundo mais rápido que o Luciano Viscardi. Ou seja, vamos ter disputa franca e aberta por essa 2ª posição da categoria Super. Aí você vê que o Adriano Rabelo já vai aparecendo de novo na 3ª posição, já aparece à frente do Fernando Júnior. Abate é o 1º, Gens é o 2º. E cadê o Anderson Freitas? Não, o Anderson Freitas está ali. O Anderson Freitas está ali em 3º. O Adriano Rabelo é o 4º, o Fernando Júnior é o 5º, ok. O Anderson Freitas em 3º, Adriano Rabelo em 4º, Fernando Júnior em 5º. E o Diego Augusto se mantendo a duras penas ali na posição. Olha porque foi lá fora o Odair. Ou esse é outro lance? Esse é outro lance. O Odair já vinha com a frente danificada. Tomou um chega pra lá legal do Cássio Cortes. O Odair foi fazer um passeio pela grama, trouxe o carro de volta. O Odair tinha a 11ª posição no complemento da volta número 11. Cássio Cortes era o 13º, ou seja, já havia ganhado posição do Viscardi, hein? Vamos esperar o complemento da volta. Ou o Viscardi já tinha passado pelo Odair, ou o Cássio Cortes já tinha passado pelo Viscardi. Não, o Viscardi é o 11º, Cássio Cortes é o 12º. E agora perdeu bastante tempo o Cássio. 1,49,5 para o Viscardi, 1,51,7
pro Cássio Cortes. Olha só o Eduardo Doriguel, a traseira lançou, segura peão, traz de volta Eduardo Doriguel, quase que ele atingiu o Paulo Totaro. E esse para-choque pendurado ali pode render inclusive um chamado da direção de prova para que o Eduardo Doriguel procure os boxes. O Odair dos Santos vai recebendo também bandeira de advertência. A direção de prova entende que houve atitude antidesportiva do Odair naquele toque com o Caíto Carvalho. E há que se considerar, num caso desse, que a direção de prova não interpreta a intenção ou não intenção do piloto, e sim o que aconteceu. 11 voltas completadas, 1 segundo separando. O Rafael Abate do Vitor Gens ficou por ali o para-choque do Doriguel. Na aproximação para a curva da vitória. Olha como desliza a traseira do carro do Rafa Abate para essa tomada da curva 17, a curva da vitória. Ele vem para o complemento da volta número 12. O Rafa Abate, que tem a volta mais rápida da corrida, ele marcou 1:46.2 na 7ª volta, agora vai virando em 1:47.2. O rendimento já vai caindo um pouquinho, os pneus aquecem, o carro vai ficando um pouco mais instável e o piloto tem de ter, Daniel, também essa leitura de corrida, né? O carro não é o mesmo de uma volta para outra. Sem dúvida, a gente percebe isso só na pista, né, Luke? Você andou no carro na sexta-feira e você pôde bem experimentar isso. A primeira volta ele tem um comportamento e no decorrer das voltas ele vai perdendo um pouquinho a aderência, enfim, consumo de pneus, etc. A própria temperatura de pneus, mas é um carro que vem na mão, que tem uma estabilidade fora do normal. Eu não esperava para um carro de tração dianteira com pneus radiais, como é o R-Spec da Copa Hyundai HB20. Ali o Vitor Gens, segundo colocado, já vem a quase 3 segundos do Rafa Abate, vai perdendo o rendimento. E na última volta, 1:47.2 para o Abate, 1:49.2 para o Vitor Gens. E vai chegando o Anderson Freitas e vai perdendo o rendimento o Vitor Gens. O Anderson Freitas é o segundo colocado, cai para terceiro o Gens. Vamos ficar de olho, cai para terceira posição o Vitor Gens. No primeiro trecho da pista, nessa volta número 13, ele perdeu 1 segundo e 1 décimo em relação ao líder. Já vai abrindo caminho para todo mundo. Sente a dificuldade, uma pena, uma estreia que vinha sendo brilhante do Vitor Gens na Hyundai Copa HB20. Alguma dificuldade ele vai enfrentando. Dá para imaginar o que possa ser, Daniel? Olha, Luke, é complicado a gente falar aqui qualquer coisa, mas pode ser alguma coisa em termos de temperatura, pode ser que ele tenha pego aí alguma ondulação, ele está abandonando, pode ser alguma coisa a ver com abandonar por temperatura, eu acredito. Tudo que a gente vai dizendo aqui, logicamente, no campo do palpite. 13 voltas completadas. Tô para te dizer que eles vão abrindo a penúltima volta de corrida. Olha só o Rafa Abate com 6 segundos e 6 décimos de vantagem sobre o Anderson Freitas. Adriano Rabelo é o terceiro colocado, Fernando Júnior é o quarto. E nós temos também uma boa distribuição geográfica no grid da Hyundai Copa HB20. Porque a liderança é de um piloto paulista, o Rafa Abate, a segunda posição é de um piloto mineiro, o Anderson Freitas, a terceira posição é de um piloto cearense, o Adriano Rabelo, que é o líder do campeonato, a quarta posição é de um piloto gaúcho, que é o Fernando Júnior. Depois nós vamos encontrando ali alguns paulistas na sequência da classificação. Diego Augusto é o quinto colocado, o Bruno Testa vai conquistando o seu melhor resultado, vai atingindo aí a 6ª posição por enquanto. Pode ser o primeiro colocado no grid da segunda prova. Você observou no detalhe da imagem, olha só o trabalho de volante do piloto nas tomadas de curva. É lançar a traseira e trazer de volta. Agora o Abate está vindo na ponta do dedo, né? Literalmente. Aí o Kleber Barcelos, Kleber Electric, ele é o líder da categoria Super. Vai chegando, enfim, o dia da primeira vitória do Kleber Electric na categoria Super, como observou o Daniel Kellerman, para embolar de vez a classificação do campeonato. Luke, olha, esse rapaz hoje vai estar feliz, viu? Pode acreditar. O que vem quicando o carro do Kleber. Segura, Kleber. Tem uma volta e meia de corrida pela frente ainda. Não tem nada definido, não. Na Super, ele é o primeiro colocado, com o Luciano Viscardi em segundo, com o Cássio Cortes em terceiro, com a quarta posição do Daniel Nino. Opa, o Daniel Nino ainda vai se mantendo na liderança do campeonato com esse resultado, hein? Questão de ver aqui pelo desempenho do Viscardi. Não, o Viscardi é quem vai assumir a liderança. Já já a gente faz a conta do campeonato. Sabe por quê? Porque agora eles vão abrindo. É a última volta de corrida. Tá ali a indicação de uma volta para o final, vamos chegar a 15 voltas e o Rafa Abate tem pela frente 3.330 metros para comemorar mais uma dele para se tornar o primeiro piloto, melhor dizendo, da história da Hyundai Copa HB20 a vencer pela segunda vez.
Rafael Abate para entrar de vez na disputa pela liderança do campeonato, para ser o líder do campeonato, já que o Anderson Freitas é o segundo, o Abate vai descontando 8 pontos em relação ao Rabelo. O Rabelo está só 3 pontos à frente dele, vem para ser líder de novo, portanto, o Rafael Abate. Já vem trazendo com todo cuidado, vai encarando aí o trecho do anzol. O espelho dele já virado ali, o espelho direito, hein, Daniel? Olha, pilotar sem o espelho direito, coisa pra gente grande, viu? Será que tá pegada a corrida? Agora o trecho da cauda da onça para ele. Daqui a pouquinho a curva norte, antes dele encarar as duas gêmeas, a gêmea 1 e a gêmea 2. Aí o S da cauda da onça. Agora a curva norte. Falta pouco para a segunda vitória do Rafael Abate. Já vai deixando a norte para trás, agora as duas gêmeas. Ali uma virada de volante só, quer ver só? Tomou a primeira gêmea, já aproveita o embalo e contorna a segunda também. Ladeira acima é pé embaixo para o trecho do bumerangue. Para ser colhido pela curva 0, que vai ser a curva da vitória. Nesse instante vai ser mais curva da vitória do que nunca. Tá aí a reta do bumerangue. A segunda perna, a penúltima curva de corrida, tem toda a vantagem do mundo e mais um pouco o Rafa Abate para comemorar mais uma dele na Hyundai Copa HB20. Agora sim, última frenagem da corrida, curva da vitória, tá por ali ainda o para-choque do Doriguel, aponta na reta, não tira mais o pé do acelerador até o fim da corrida, já vê de longe, bandeira quadriculada branca e preta, já comemora Rafael Abate, mais uma dele na Hyundai Copa HB20, vem piscando faróis e comemorando, passa o Abate na primeira posição, o Anderson Freitas, o piloto da casa, é segundo colocado, tá aí o Anderson Freitas. Quem vem para ser terceiro, o Adriano Rabelo é o terceiro colocado. O Fernando Júnior é quarto, Diego Augusto é quinto, Bruno Testa é sexto. Sabe quem é o sétimo? Sabe quem é o sétimo? Esse garoto aí, que vem para ser sétimo geral, que vem para comemorar a primeira dele na categoria Super, Kleber Electric. Faz a festa e comemora a primeira vitória dele na Super. Vem zigue-zagueando, piscando faróis na pista. O Kleber Electric, oitava posição para o Wagner Cardoso. O nono colocado, o segundo da Super, é o Luciano Viscardi. E o Caíto Carvalho vai fechando a prova na 10ª posição. Kleber Electric vence a primeira dele na categoria Super. Rafael Abate recupera a liderança do campeonato. É o vencedor da primeira prova da etapa de Curvelo. Muito bacana, Luke. Muito legal. Kleber Electric não deve estar se cabendo embaixo daquele capacete. Pode acreditar disso. Ele queria muito essa vitória, vinha perseguindo muito isso e se cobrando muito. Um piloto que é competitivo se cobra, não tem jeito. E é bonito ver a maneira como eles se cobram. O Kleber não vinha aceitando o fato de não ter conquistado uma vitória nas 4 primeiras corridas, 2 em Campo Grande, 2 em Londrina, porque sentiu a condição de disputar essa vitória. Vitória que chegou aqui em Curvelo, na pista, onde o Rafa Abate comemora a segunda dele e comemora a volta à liderança do campeonato. Foram 15 voltas de corrida, a melhor volta foi dele próprio, do Rafa Abate, com tempo de 1 minuto, 46 segundos, 282 milésimos. Pódio da categoria Super vai ter o Kleber Electric em primeiro, o Luciano Viscardi em segundo, o Cássio Cortes em terceiro, o Daniel Nino em quarto e o Edgar Colamarino na 5ª posição. Tá aí o resultado final para você depois de 15 voltas. Rafa Abate. Essa é a formação do grid, né? A formação do grid. O Rafa Abate é o vencedor da corrida. Ele passa pela linha de chegada com 5 segundos e 9 décimos de vantagem sobre o Anderson Freitas. O Adriano Rabelo é o terceiro colocado. O Fernando Júnior é o quarto. E o Diego Augusto vai fechar o pódio na 5ª posição. O Rafa Abate vai a 67 pontos com os 20 da vitória. O Anderson Freitas marca os 15 primeiros dele. 25 é o número do carro. Pela 2ª posição, o Adriano Rabelo em terceiro. Vai somando 12 pontos, vai a 62. O Fernando Júnior, quarto colocado, marca 10 pontos. Já tinha 23, vai a 33. O Diego Augusto com o 5º lugar, marca 8 pontos. Cadê o Diego Augusto na tabela? É o vice-líder. 47 com 8 são 55. Aí o pódio para você, Rafa Abate em primeiro, o Anderson Freitas em segundo, o Adriano Rabelo em terceiro, Fernando Júnior em quarto e Diego Augusto na 5ª posição. Liderança do campeonato para o Rafa Abate com 67 pontos. A 2ª posição do Adriano Rabelo com 62. Diego Augusto é agora o terceiro, tem 55 pontos. Está aí a chegada do Rafael Abate, comemorando mais uma dele na Hyundai Copa HB20. A categoria Super, o Kleber Electric, a gente fazendo contas aqui também, né? Marca 20 pontos pela vitória. Vai a 71, o segundo colocado o Luciano Viscardi, que marca mais 15. Vai a 73, assume a liderança do campeonato. 3ª posição, Cássio Cortes, marca os 12 primeiros dele.
A quarta posição é do Daniel Nino, que marca 10 pontos. Olha só como fica o campeonato da Super. 73 pontos para o Luciano Viscardi, 72 para o Daniel Nino, 71 para o Kleber Electric, que aí está como vencedor da prova na categoria Super, com o Luciano Viscardi em segundo, com o Cássio Cortes em terceiro, com o Daniel Nino em quarto, com Edgar Colamarino na quinta posição. E a festa do Electric, foi o que o Daniel Kellerman falou. Hoje ele não vai caber no capacete, não vai caber no cockpit do HB20 R-Spec número 70. Vai pro teto do carro, vai pro topo do mundo, Kleber Electric. Chega por ali o Rodrigo Ruiz, que é o fotógrafo da Hyundai Copa HB20, também eternizando esses momentos que vão virar quadro na sala do escritório, na sala de casa, no escritório do Electric. E o Rafa Abate comemorando com o pai e parceiro, com o Flávio Andrade. Essa vitória na abertura da etapa de Curvelo. Amanhã a missão é do Flavião. Vai largar da sexta posição o Flávio Andrade, com a inversão dessas 6 primeiras posições. Quem larga em primeiro na segunda prova? Bruno Testa. Vai ter a seu lado na primeira fila do grid o Diego Augusto. Na segunda fila vai ter Fernando Júnior. Não vai ter o Fernando Júnior, vai ter o parceiro dele, o Betão Fonseca, lado a lado com o Adriano Rabelo. Vai ter o Bernardo Matos, parceiro de Anderson Freitas, largando em quinto. Vai ter o Flávio Andrade, parceiro do Rafa Abate, largando da sexta posição. E agora, se deixar os pilotos por conta deles próprios, eles têm assunto para 8 dias. Em cima dos 25 minutos de corrida, foram 26 minutos e 58 segundos, com 241 milésimos na etapa de Curvelo, a primeira prova da etapa de Curvelo. Enquanto você revê belíssimas imagens captadas pelas lentes da Master KTV, nessa primeira prova da etapa de Curvelo e a classificação do campeonato na categoria Super, hein? 73 pontos para o Luciano Viscardi, 72 pontos para o Daniel Nino, 71 pontos para o Kleber Electric. Vamos ver como fica a situação do Colamarino também. Vem aparecendo aqui na quarta posição. Edgar Colamarino foi o quinto colocado na etapa. Marca mais 8, vai a 39. Fica um tanto distante ainda o Edgar Colamarino. Luciano Viscardi, Daniel Nino e Kleber Electric vão ter uma disputa e tanto pela liderança do campeonato nas próximas etapas. Lembrando, desde já, que as 2 corridas da quarta etapa da Hyundai Copa HB20 vão acontecer nos dias 17 e 18 de agosto, lá em Santa Cruz do Sul. Belíssimo circuito Oswaldinho de Oliveira. Olha só a escapada que deu ali o Marcos Ramos. Não era por aí não, Marcos Ramos. Trouxe de volta o Marcos Ramos. Fechou a prova na 13ª posição. E olha só como veio comemorando o Kleber Electric. Chegou o dia dele, depois de um segundo e um terceiro lugar em Campo Grande, depois de 2 terceiros lugares em Londrina. A vitória na abertura da etapa de Curvelo para Kleber Barcelos, piloto do carro número 70. Torcida que já vai desde o início do fim de semana, tomando seu espaço no Circuito dos Cristais para acompanhar esse belíssimo evento do automobilismo brasileiro. A Hyundai Copa HB20 chegou e chegou para ficar. Já chegou fazendo história, já chegou com todo o sucesso. Veja aí, depois de 15 voltas, a classificação final da corrida. Primeira posição de Rafael Abate, a segunda posição de Anderson Freitas, a terceira posição de Adriano Rabelo, a quarta posição de Fernando Júnior, a quinta posição de Diego Augusto, a sexta posição de Bruno Testa, a sétima posição de Kleber Electric, a oitava posição do Wagner Cardoso, a nona posição do Luciano Viscardi, em 10º lugar o Caíto Carvalho. O Electric e o Viscardi são os 2 primeiros da categoria Super. Em 11º, Cássio Cortes, terceiro da Super. Em 12º, boa prova de recuperação para Rogério Mota, 12º colocado. O 13º foi o Marcos Ramos. Em 14º, Daniel Nino. Em 15º, Edgar Colamarino. 16º, Luiz Ornelas. O 17º, Beto Cavaleiro. O 18º, Odair dos Santos. O 19º, Eduardo Doriguel. O 20º, o Paulo Totaro. Depois o Luiz Henrique Santos em 21º. O Marcelo Zebrinha em 22º. E o Vitor Gens na 23ª posição. O Chris Bornemann e o Thiago Sansana abandonaram a corrida ainda nas voltas iniciais. Essa prova, a quinta prova da história da Hyundai Copa HB20, abrindo a terceira de 8 etapas. Cada etapa tem 2 corridas. Cada corrida tem duração de 25 minutos. O cerimonial de prova vai preparando ali a premiação, já vai chamando ao pódio os pilotos da categoria Super. Mais um incidente sob investigação entre o Odair dos Santos e o Cássio Cortes. Você lembra que o Odair saiu da pista, voltou? Aí você vê a formação do pódio. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar a premiação na locução
do Osiris Júnior lá no cerimonial. Vai daí, Osiris. Galera aí da H-Racing, direciona pra gente aqui o Edgar Colamarino aqui no pódio. Hyundai Copa HB20, primeira corrida deste fim de semana, aqui em Curvelo. Vamos ao pódio da corrida 1, categoria Super. Eu convido Luiz Augusto Pessoa, gerente da Dealernet, para fazer a entrega do troféu ao quinto colocado, Edgar Colamarino. Eu convido o senhor Mozart Nino, papai do Daniel Nino, para fazer a entrega do troféu para o filhão, quarto colocado. Parabéns, Daniel Nino. Eu convido o senhor Peterson Valença, representante da Movida, para fazer a entrega do troféu ao terceiro lugar, Cássio Cortes. Agora o senhor João Luiz, representante da Hyundai Financiamentos, faz a entrega do troféu ao segundo colocado na prova, Luciano Viscardi. Eu convido Eduardo Cochuli, concessionário Hyundai Mazan Motors de Sete Lagoas, para fazer a entrega ao vencedor da prova, Kleber Electric. Kleber Electric comemora a primeira dele na Hyundai Copa HB20, categoria Super. Primeira posição para Kleber Electric, em segundo Luciano Viscardi, em terceiro Cássio Cortes, em quarto Daniel Nino e em quinto Edgar Colamarino. Só uma correção, o Cássio Cortes está aí na terceira posição, estreando com pódio, mas ele é piloto convidado da etapa de Curvelo, portanto ele tem direito à premiação, mas não tem direito aos pontos do campeonato. Com isso, os pilotos que terminam atrás do Cássio Cortes na categoria Super ganham uma posição. O Daniel Nino marca pontos como terceiro colocado, portanto, o Daniel Nino mantém a liderança do campeonato. Continua equilibradaço. 74 para o Nino, 73 para o Luciano Viscardi, 71 para o Kleber Electric. E aí você revê a imagem da bandeirada da primeira vitória de Kleber Barcelos, carro número 70 na categoria Super. Ele foi sétimo colocado geral. Faltou pouco para ele beliscar, quem sabe, um primeiro lugar no grid da segunda corrida. Lembrando, de novo, o resultado final da primeira prova de uma etapa é reproduzido no grid da segunda prova, mas com a inversão das 6 primeiras posições. Por isso, o Bruno Testa, que terminou a prova em sexto, vai largar em primeiro no complemento da etapa de Curvelo. Você vai acompanhar também aqui nas plataformas digitais da Hyundai Copa HB20. Comemoração do Electric, que foi para o teto do carro, foi para o topo do mundo para comemorar o dia que é todo dele na categoria Super. Estão lá os pilotos da categoria Pro subindo ao pódio. Tá por ali já Fernando Júnior, tá por ali Adriano Rabelo. Tá, vamos voltar com Osiris Júnior, lá direto do cerimonial de pódio, para acompanhar também a premiação aos 5 primeiros colocados. Senhor Davidson Moraes, por gentileza, apresente seu pódio. Luiz Augusto Pessoa já está aqui. Peterson Valença. Peterson Valença da Movida, apresente-se aqui ao pódio, por gentileza, Peterson. Davidson Moraes, favor apresentar-se aqui ao pódio para a cerimônia de entrega. Vamos lá então. Eu convido o senhor Luiz Augusto Pessoa, gerente da Dealernet, para fazer a entrega do troféu ao quinto colocado, categoria Pro, Diego Augusto. Senhor Davidson Moraes, gerente regional sudeste da Auto Avaliar,
faz a entrega do troféu ao quarto colocado, Fernando Júnior. Peterson Valença, representante da Movida, faz a entrega do troféu ao terceiro colocado, Adriano Rabelo. Convido agora o senhor João Luiz, representante da Hyundai Financiamentos, para fazer a entrega ao troféu ao segundo colocado, Wanderson Freitas. E eu convido agora o senhor Eduardo Rocholi, concessionário Hyundai Mazan Motors de Sete Lagoas, para fazer a entrega ao vencedor da prova categoria Pro, Rafael Abate. Rafael Abate comemora mais uma dele na Hyundai Copa HB20. Rafael Abate, Wanderson Freitas, Adriano Rabelo, Fernando Júnior e Diego Augusto, os 5 primeiros colocados da categoria Pro. E assim nós vamos chegando ao fim da primeira corrida, na etapa de Curvelo, a terceira de 8 etapas da temporada 2019 da categoria que chegou e chegou para ficar, fazendo sucesso desde a estreia no automobilismo brasileiro. Hyundai Copa HB20, e você segue acompanhando as emoções desta temporada de estreia aqui nas plataformas digitais da Copa HB20.